Ô pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui nossa série de vídeos. Então, eu vou começar uma série hoje que eu estou chamando de O Imortal. O Imortal. Então, o imortal na realidade, né, somos nós, entidades vivas. Toda entidade viva é imortal, né? Krishna Bhagavad Gita explica isso em vários versos. Nós vamos citar isso depois. E na realidade o corpo é que morre, a alma nunca morre. Então, o eu imortal é a entidade viva, é nossa própria personalidade é imortal. Nós somos os seres imortais. E então nós podemos observar, né, que tudo que tem atividade nesse mundo tem uma força viva dentro, né? Uma mesa, uma cadeira, você vê que não tem vida, não é isso? E já uma pessoa tem vida, né? Tudo que tem movimento, tem um animal, uma planta, tem a força viva dentro. Então a entidade viva nesse mundo material, ela manifesta atividades, só que esse mundo material tem a natureza de ser impermanente, tudo aqui é temporário, né? O mundo material tem essa característica, tudo aqui é temporário. Então aqui a força viva, ela não manifesta a sua plenitude. Então, a força viva é chamado Chaitanya também. Chaitanya quer dizer força viva. Então, o livro chamado Chaitanya Charitamrita, que são os ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é uma encarnação de Krishna, né? Que veio há 500 e poucos anos atrás. Inclusive, Prabhupada ele fala na introdução que a tradução de Chaitanya Charitamrita significa Charita é característica e Amrita é imortalidade. Que significa o caráter da força viva na imortalidade. O caráter da força viva na imortalidade. Entendeu? Então nós temos que voltar para a imortalidade. Isso é o plano espiritual. Então a força viva dentro desse corpo material que não é vivo manifesta atividade, mas temporariamente. Mas só quando ela estiver além desse mundo material que ela vai manifestar plenamente sua individualidade. Então, para começar essa série aqui, eu vou contar contar uma história interessante, que são os ensinamentos do grande Hiranyakashipu. Por incrível que pareça, né? Esse Hiranyakashipu que nós já vimos, né, que que tentou matar seu próprio filho, Prahlada, que provocou a vinda do Senhor Chaitanya, do Senhor Nrsimhadeva, com a encarnação de Krishna, da ira, né, para salvar o devoto. Esse próprio Hiranyakashipu, ele dá instruções para seus parentes, para eles ficarem tranquilos. Então, Prabhupada, nosso mestre, ele fala, né, nos significados, que as pessoas demoníacas, elas são inteligentes também, elas têm conhecimento védico, elas conhecem muitas coisas, e elas sabem que a alma é imortal, por exemplo. Só que elas têm alguns defeitozinhos, né? Porque o defeito principal era que elas invejam a Suprema Personalidade de Deus. E ela acha que a Suprema Personalidade de Deus é como ela, né? Que pode morrer também, ela pode matar. Então esse Hiranyakashipu, na realidade, toda essa ira dele de querer matar o filho dele, começou quando Vishnu, a encarnação de Krishna, chamado Varaha, né? Que é uma forma de javali gigante, assim, transcendental, uma forma bem exótica, né? Matou o irmão dele, numa luta, matou o irmão dele chamado Hiranyaksha. Hiranyaksha é irmão de Hiranyakashipu. Então, quando Vishnu, na forma de Varaha, matou o irmão dele, esse Hiranyakashipu ficou assim, iradíssimo, ele jurou vingança. Eu vou matar Vishnu, eu vou matar esse Vishnu. E ele não conseguia se conter, ele olhava para o céu assim, vou matar Vishnu e destruir toda a sua morada, Vaikunta. Ele achava que podia matar. Ele chama todas as pessoas demoníacas e fala assim: olha, esse Vishnu, ele juntou com semideuses e devido à influência de Maya, ele assumiu a forma de um javali e matou o meu irmão Hiranyaksha. Mas eu vou agora cortar a cabeça desse Vishnu e vou dar o sangue para o meu irmão beber. Olha só, outro defeito que eles têm, né? O irmão dele era tipo um vampiro, né? Um sanguessuga. Ele gosta de beber sangue. Eu vou dar o sangue de Vishnu em homenagem ao meu irmão. E vou ficar satisfeito também. Assim, bem macabro.
Olha só, então é a ira personificada. Aí, só que os parentes do irmão dele estavam lamentando, chorando pela morte do parente dele, o Hiranyaksha, a esposa, a mãe de Hiranyakashipu mesmo, que é chamada Diti. Diti é a mãe de Hiranyakashipu. Por incrível que pareça, né? As pessoas demoníacas e as pessoas divinas, elas têm parentesco, elas têm o mesmo pai, são irmãos, meio-irmãos, só tem mães diferentes. As pessoas demoníacas são filhos de Diti e as pessoas divinas, que são semideuses, são filhos de Aditi. É Diti e Aditi. Então nasceram pessoas totalmente diferentes. Essa é uma outra história que pode contar depois, né? Por que nasceu esses dois seres diferentes, as duas características de seres. Então eles têm o mesmo pai, chamado Kashyapa Muni, um grande sábio. Muni é o pai comum tanto dos semideuses quanto dos demônios. Então esse Hiranyakashipu, assim, ele estava indignado, queria acabar com o bicho. Então antes de maquinar os planos dele, ele foi lá acalmar os parentes, acalmar a mãe dele, né? Que tinha perdido o irmão, o filho, né? A esposa do irmão dele, a cunhada dele, os filhos dela. E ele fala assim, mas por que vocês estão lamentando, né, a morte? Não, ele foi um grande herói. E quando um grande herói morre no campo de batalha, isso é glorioso, isso é incrível, não tem uma perda aí não. Assim. Aí ele começa a falar, né? Eu até anotei aqui, ele começa a falar, né? Como é que é? Minha mãe, minha mãe e minha cunhada, presta atenção, se no restaurante ou num lugar assim público, as pessoas vão lá beber água fresca, bebem água, as pessoas se juntam, botar uma água no restaurante, assim, um lugar assim. Elas ficam ali por algum tempo, tomam água, e depois cada um segue o seu próprio destino. Eles nunca mais se encontram, só parar ali e vão embora. Ele dá esse exemplo, né? A alma dentro do corpo não morre, porque é diferente do corpo, porque a alma é eterna. Ele fala isso, né? Outro ponto que ele fala assim, por causa do movimento da água, uma árvore refletida nela parece que move, né? Então, a água parece que morre. Assim, a entidade viva parece que dentro desse corpo, ela pensa que está sendo, pensa que está mudando com as mudanças do corpo. Entende? Então, a alma condicionada, ele está falando para os pais dele, não, na realidade, a alma não está aí mais. O Hiranyaksha é um grande ser, uma grande personalidade, mas vocês estão chorando, mas não é assim, né? Na realidade ele foi um grande herói, né? E a alma é eterna, o corpo é temporário, vocês estão se lamentando pelo que não é digno, né? Então esse grande demônio, ele conteve a ira dele e está apaziguando a sua mãe, sua cunhada, os seus filhos. Aí ele fala assim, aí eu vou contar para vocês uma história. Então a história é a seguinte. Um rei tinha muitas rainhas. E aí de repente esse rei teve uma morte repentina. Assim. Aí todas as rainhas começaram a lamentar, né? Imagina, perderam o esposo. E elas choravam, assim. Quando a pessoa assim está doente, fica velha, todo mundo está esperando a morte da pessoa, então todo mundo se prepara. Mas quando é aquela coisa repentina, tem aquela coisa assim, chocante, né? E elas choravam tão alto que ouviam até em outras dimensões, outros planetas ouviam o choro delas. Na hora que eles iam, porque tem um costume de cremar os corpos, né? Tem lugares que cremam os corpos. Na hora que eles iam pegar o corpo para cremar, elas não deixaram, não pode cremar o corpo não. Elas não queriam deixar levar o corpo lá para ser cremado. E chorava. Aí, de repente, Yamaraj, que é o superintendente da morte, ele viu aquela situação, aí falou assim, puxa vida, que ilusão. Ele ficou com pena. Como elas estão iludidas, né? Aí ele assumiu a forma de um menino. Estava todo mundo chorando lá em volta do corpo do rei, né? Todo o seu séquito. Ele apareceu em cena como um menino, né? E fala assim, mas que coisa impressionante, né? Todo mundo chegou no velório lá, que coisa impressionante.
Eu estou vendo aqui todo mundo mais velho que eu, todo mundo está mais velho que eu. Todo mundo já viu essa coisa de morrer e nascer, vocês que são mais velhos que eu, vocês já viram isso acontecer centenas de vezes. Centenas de vezes você vê as coisas morrendo, as pessoas morrerem, nascerem. E vocês estão lamentando agora pela morte dessa pessoa. É assim, e vocês acham que vocês também não vão morrer? Vocês acham que você também não... Vai chegar também a hora suas também. O pessoal ficou assim, que isso que esse menino está falando? O pessoal começou a ficar ouvindo o menino, porque o menino era muito inteligente, o menino nada mais é do que o próprio Djamaraj, né, que é o semideus da morte. Muito inteligente. Aí o menino começa a falar assim, como é que é? As almas condicionadas vêm de um lugar desconhecido e após a morte voltam ao mesmo local desconhecido, sem exceções. Sabendo disso, qual o motivo para a lamentação? Porque quando a pessoa nasce, você não vê como ela veio. Nasceu uma criança, incrível, ninguém sabe como ela veio. E quando a pessoa morre, você não sabe como é que ela vai. Você não vê nem vindo nem indo, né? Então por que você está lamentando? As almas vêm de um lugar desconhecido e voltam para um lugar desconhecido. Então por que você está se alimentando? Fala assim, vocês são todos tolos, porque a pessoa que você está lamentando, esse rei, né? E você conhecia esse rei, ele continua aí perto de você, na frente de vocês. Agora ele não responde, mas ele está aí. Por que eles estão se alimentando? Porque ele está falando que elas estão alimentando pelo corpo, né? O que elas conheciam mesmo era o rei, o esposo delas. Então ele está diante de vocês ainda. Por que eles estão se alimentando? Né? A alma dentro do corpo que vocês nunca viram, ela voltou de onde ela veio. Então, vocês nunca conheciam, vocês nunca conheceram mesmo essa pessoa. Essa pessoa por quem você está se lamentando, vocês nunca conheceram. O que vocês conheceram é o corpo, esse corpo continua aí. Né? Aí ele fala assim, eu vou contar para vocês uma história. Então nós estamos contando, Hiranyakashipu, esse grande demônio, que eu falei, que queria matar Vishnu, ele conteve a ira dele, e ele está apaziguando os parentes do irmão dele, contando a história de um rei, né, que morreu, e as rainhas ficaram mal, e aí apareceu o Djamaraj, na forma de um menino. Então, agora esse menino vai contar uma história para essas rainhas, para acalmar a família do rei. Presta atenção, aí esse menino vai contar a história. Então existia um caçador, ele fala assim, um caçador que ele era esperto em matar pássaros. Então a arte dele era assim, a morte personificada para os pássaros. Então ele fazia suas armadilhas, né, colocava alimento, armava uma rede lá e pegava os pássaros. Aí de repente o pássaro, uma fêmea, né, tinha um casal, que tinha uns filhotes no ninho lá, a fêmea, ela cai na armadilha desse caçador. Fica presa, né? Fica presa, de alguma maneira fica presa. Aí o macho, né? O pássaro macho, vai lá e começa a lamentar. Oh, como, que destino! A providência não está vendo que minha esposa, ela vai morrer na mão desse caçador. E agora temos nosso filhote lá no ninho. Quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar desse filhote nosso? Assim, está se lamentando. Quem vai cuidar desse filhote? E ele vai morrer também, eu não posso cuidar dele sozinho. E lamentando. Então esse pássaro, macho, está lamentando porque a esposa estava presa. E nessa lamentação dele, ele se esqueceu que o caçador estava vindo por trás. E não é que o caçador mata o pássaro, o macho. Então ele não percebeu que ele lamentando pela esposa que ia ser presa, que ia ser morta, ele mesmo não percebeu sua própria morte iminente. E aí o caçador matou esse pássaro. Então essa história, esse menino está contando para as mulheres lá. Então vocês também estão lamentando pela morte aí do seu esposo, mas vocês não estão vendo que você também vai ser morto um dia. Entendeu? Então vamos continuar essa história no próximo vídeo, tá bom? Hare Krishna.